Oi, gente! Hoje eu tô aqui com a doutora Camila, com a doutora Larissa, uma mamãe, uma futura mamãe, e a gente vai bater um papo aqui hoje exatamente sobre maternidade. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre como a gente se sente sendo mãe ou sendo gestante, o que a gente pode ajudar uma a outra. Porque eu acho que é isso, né? As mães, a gente busca se ajudar e nós, como ginecologistas, a gente tem, eu acho que até mais coisas para ajudar as mamães e as futuras mamães. Você tá com quantas semanas, Camila? 14 semanas, 3 meses. Uma das coisas é Na isso, né? expectativa. Semanas e meses, a gente às vezes começa a conversar de uma coisa, vai em semanas, aí elas perguntam, e meses? E acho que é importante, até quando elas vêm na consulta, a gente até ajudá-las nisso. E também fala um pouquinho sobre a nossa vida de mãe. Fala aí, Larissa, pra você, como que é ser médica, ser mãe, você dá plantão ainda? Eu tô num momento de abandonar os plantões, porque eu já vi que é realmente muito difícil. A maternidade é equilibrar pratinhos, né? Aí a gente fica aqui na parte de dar assistência ao filho, aí o pratinho do trabalho tá ali girando. Não para. Aí começa a balançar, aí você vai lá, dá uma giradinha, o filho... Aí depois o filho fica doente, e aí depois você tem que ir lá no casamento, também dar uma atenção. Então aí você fica nessa, tentando se desdobrar em mil para dar atenção para todos os pratinhos. Muitas das vezes nosso autocuidado fica um pouquinho de lado, não deixa isso acontecer com você. Mas é quase impossível não deixar difícil. isso acontecer, porque é muita coisa, ainda mais nesse comecinho. Sua neném tá com quanto? 1 aninho. 1 aninho, é muita atenção ainda, né? Muita atenção. É uma fase de descoberta o tempo inteiro, é mudança, é descoberta. E aí, profissionalmente, você precisa... É muito importante ter uma rede de apoio. Seria legal se todas nós pudéssemos ter uma rede de apoio ali por trás, para que a gente pudesse exercer a profissão da melhor maneira possível. Eu tenho uma rede de apoio, graças a Deus, muito grande. Tenho os meus pais, tenho os pais do Anthony que estão sempre muito dispostos a ajudar. E aí isso torna tudo um pouco mais fácil, um pouco menos difícil, um pouco possível. Mas é equilibrar pratinhos. Uma hora você está dando atenção mais um pouco aqui, outra hora uma atenção um pouco mais ali. E aí é isso. É isso. Não é fácil. Eu vivi um pouquinho diferente porque... Nossa, eram 2, né? Além de ser 2, né? Com 1 aninho, a gente estava no meio da pandemia. Estava numa fase muito difícil, muito restrita. E por mais que eu tivesse a rede de apoio, eu não conseguia chamá-los o tempo inteiro. E 2 crianças com energia, né? Com muita energia. Mas foi a fase que eu fiz isso. Eu tirei um pouco a atenção do trabalho. Eu saí dos meus plantões, eu dava plantão ainda, saí dos plantões. Eu preciso recalcular as minhas rotas, né? A pandemia fugiu todo mundo da rota. Foi difícil. Mas aí foi sair dos plantões também, comecei a me dedicar mais ao consultório e tudo mais. Aí no consultório eu consigo definir melhor os meus horários. Por mais que a gente faça obstetrícia, a gente ainda tem uma certa flexibilidade no consultório que no plantão eu não conseguia ter, né? Então se você está prestes a sair dos plantões, eu acho que a vida muda bastante. Você já pensou sobre isso? Já. Eu nessa expectativa, nesse projeto, a gente já percebi algumas coisas, porque a gente, quando é sozinho, não tem criança em casa, cada um por si, Deus para todos, né? Cada um se vira com o que tem. Mas a gente já percebeu que nessa correria eu falo, nossa, aqui não caberia. Por exemplo, entrar, chegar, trocar, tomar banho rapidinho, se arrumar e sair. Não, isso não vai ser possível mais. Acabou. Acabou. Tipo, alguns plantões, porque eu dou muito plantão. Eu prefiro o plantão noturno por ser mais tranquilo. Mas não vai ser mais possível, então vou ter que recalcular essa rota aí e reajustar a agenda e ficar mais tranquila, porque a gente sabe que precisa de uma demanda um pouquinho maior no início, né? Tenho uma rede de apoio aqui, meus pais, então acho que vai ser um pouco mais fácil, quer dizer, menos difícil, né, como a Lai falou, mas a gente está nesse projeto de reequilibrar a nossa agenda para caber mesmo uma criança dentro de casa, porque hoje não cabe, a nossa vida é corrida. Trabalha aqui, trabalha ali, sai de um, vai pro outro, aí entrou em trabalho de parte, já vai pro outro, aí tá dormindo, acorda, ele já sai, porque alguém chamou, então
é nessa correria, é isso que a gente está agora se adaptando e recalculando e vendo realmente, nossa, não vai dar desse jeito, então estamos nessa expectativa, nesse projeto. Uma coisa que os meus agora estão com 4 anos, tudo melhora. Tudo melhora com 4 anos. Nessa fase de 1 aninho estava muito difícil, mas aí chegou nos 3 anos e meio, 4 anos, aí tem aquela independência deles. Então eles dormem a noite inteira. Olha que maravilhoso. Com o pai, fica com a avó. Fico com a avó. Esse final de semana falaram, mãe, posso dormir na casa da avó? Eu falei, pode. Aí, estão começando a fazer esses pedidos. E é muito gostoso a gente ver eles crescendo. Dá aquele apertinho, porque eles dormiram tranquilamente na casa da minha mãe, sem nem perguntar da mãe e do pai, ó. Foram pra lá. Mas, ao mesmo tempo, começa a dar um pouquinho de liberdade. Então, é uma fase que melhora. Acho que a gente tem alguns desafios, mas a gente tem no consultório outras mães que também enfrentam, cada uma tem o seu desafio, né? Não sei se vocês já tiveram alguém no consultório com desafios. Eu tive uma paciente recente, uma super querida, pariu até prematura, bonitinha, mas deu tudo certo, graças a Deus. Ela me pediu, falou, doutora, eu consigo vir antes nas consultas, porque os horários que tinham disponível para ela era mais no final do dia. E no final do dia ela já tinha pego o filho da escola e o filho ficava o dia inteiro na escola, ela já tinha um em casa. Então ela se sentia culpada de ficar longe do filho dela mais novo e queria aproveitar o tempo enquanto ele estava no colégio. Então eu falei, não, sem problemas, a gente encaixa mais cedo. Então ela vinha enquanto a criança estava na escola e saía, pegava a criança e aí vivia sem essa sensação de abandono, de culpa materna. É engraçado que todas as pacientes trazem esse mesmo ponto, né? A culpa. Você se culpa por ter que reorganizar a sua vida, deixar alguma coisa sua pessoal que você gosta de lado. Você se culpa por deixar, às vezes, quem tem um segundo filho dar um pouquinho menos de assistência porque aquele primeiro, mais novo, tá ali precisando. E todas as pacientes trazem, muitas das vezes, de maneira diferente, mas esse ponto, a culpa. Tive no consultório esses tempos uma paciente que me pediu para agendar a cesárea dela para o final do dia, porque ela ia pôr ela tinha 2 já. Então ela ia levar os 2 para casa da avó, para deixar eles lá e falar que depois de 2 dias ela voltaria para trazer o irmão, que ela estava indo buscar o irmão. Ela me pediu para fazer um agendamento, já era a 3ª cesárea dela, o agendamento da cesárea para o final do dia, exatamente para ela passar o dia com os 2 primeiros, para isso não atrapalhar a rotina deles daquele dia, e depois ela passar 2 dias no hospital, porque quem já não é mais mãe de primeira viagem, ela sabe que elas vão ficar 2 dias no hospital, né? E para depois ela poder voltar para casa com o irmãozinho. Então, elas trazem essas questões mesmo e a gente, lógico, dentro do que a gente consegue, a gente vai ajudando, né? Muda um horário de consulta, agenda um horário de parto e vai. Tem dias que elas chegam já com os outros na consulta, falam, ai, doutora, não consegui deixar os 2 em casa hoje. Não tem problema, não tem como a gente sempre, todos os meses do pré-natal se organizar. Sim. E conseguir deixar os 2 com a avó, não ter nenhum imprevisto, é praticamente impossível, né? Não sei se você teve mais algum caso de... eu acho que sempre tem, né? Principalmente quando você fala de maternidade, eu acho legal a gente falar daquelas pacientes que numa segunda gestação, numa gestação anterior, tiveram um desfecho desfavorável, um desfecho ruim, ou seja uma perda ou alguma intercorrência numa outra gestação, e aí durante uma nova gestação a gente lidar com a parte obstétrica ali, do desenrolar dessa gestação, mas também acolher a mãe ali que vai estar trazendo experiências ruins, ansiedades, medos, uma apreensão de uma história anterior que às vezes a gente até não acompanhou, não tem tantas informações. E aí tentar orientá-la com as informações que a gente tem, quando o assunto é maternidade... É infinito, né? É infinito. Eu tô com uma paciente que ela não teve um desfecho favorável na primeira gestação, mas ela teve uma experiência de parto muito ruim. Foi um parto um pouquinho pré-termo, que foi
35 semanas e foi na correria, com plantonista, ela tinha pouca informação, e tudo isso trouxe para ela uma experiência ruim. Foi um parto normal, mas que ela achou que ela não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E agora, nesse pré-natal, a gente tem conversado muito, porque ela tem um trauma de parto. Hoje em dia a gente fala muito de parto normal, que é o melhor e tudo mais, mas ela tem um trauma do parto normal. E eu falei para ela que ela não tem um trauma de parto, ela tem um trauma da experiência. Corrido, foi uma pré-eclâmpsia, mas nasceu de parto normal. Então, assim, ela teve uma experiência ruim. Então, estou trazendo bastante durante todo o pré-natal com ela, que ela vai ter uma experiência diferente, independente do desfecho, se ela vai ter o parto normal, um parto cesárea. E a gente agora, ela já passou das 35 semanas, então ela falou, já está sendo tudo diferente, porque ela nunca passou, né? Ela chegou até 35 no primeiro, já estamos com quase 37, então ela já está entendendo que vai ser uma experiência diferente. Eu acho que a gente pode proporcionar isso para elas também, né? Sim. Traz mais informação, elas se sentem mais munidas de instrumentos do que elas querem, do que elas não querem. E isso traz para elas mais segurança também. Informação e segurança, né? É isso mesmo. E eu sempre falo, já tive pacientes que não tiveram um desfecho ruim, e as que tiveram, mas eu sempre explico que cada parto é a sua experiência, é único. Então, a gente tem que sempre conversar e tentar acalmar, mas acalmar coração de mãe é difícil. Muito. Oi, tudo bem? Posso entrar? Entra, junto a nós. Diz o André que tá fazendo macarrão lá, né? Eu saio de lá, primeiro que dá medo dele cozinhando, né? Eu sempre lembro do bolo. O bolo de padaria? Não, do bolo que ele fez no programa. O bolo de... desmontou. Nossa. Entendeu? Coisa horrível. Nossa senhora, mas deixei ele lá à vontade pra pedir um iFood. Então tá bom. Aí ele ensinou o nosso almoço? Pelo menos é Dia das Mães. E aí, meninas? Tudo bem? A gente tá aqui hoje com a Larissa. Com a Camila, né? Já tem a Camila, nossa futura mamãe. Nossa gesta. Nossa gesta. Enfim. E aí, Camilinha, já sabe sexo? Ainda não. Não sabe? Sexagem Mas a sexagem, agora. cara. Já fiz. Sexagem semana passada. Semana passada? Ele vai fazer chá, revelação. Fazer chá, revelação. Tudo tem direito? Tudo que tem direito. Nossa, que segurança, cara. Não, engraçado, né? E aí você esperou o morfológico. O morfológico? Esperei o morfológico para fazer sexagem, para ficar mais seguro. Legal. Cara, né, eu fazia pré-natal, eu me lembro bem interessante que a paciente ficava bem ansiosa com essa questão do morfológico, né? É uma ansiedade, acho que é até justificável. Vocês, Larissa, mãe do Tom, entendeu? Camilinha, mãe do X, que a gente não sabe qual é o sexo. Mas você já tem os nomes? Já. Laura ou Matheus? Laura ou Matheus. Estamos na expectativa. Bruninha, que passou por isso dobrado. Né? Nossa, eu passei por a gestação gemelar já era muito tensa, o comecinho ficava bem tenso. O primeiro morfológico foi um marco na minha vida, porque a hora que eu saí do morfológico e eu fiz um morfológico com um colega nosso que foi meu professor de faculdade, inclusive com muita confiança, ele falou, olha, tá tudo bem, de tudo que a gente pode avaliar, tá tudo dentro dos parâmetros. Nossa, saiu um peso de 1 tonelada das minhas costas. Acho que a Larissa deve ter sentido a mesma coisa. É bem mais tranquilo, tranquilizador, né? O morfológico, ele é um exame que a gente vê muitos marcadores que podem significar malformações, né? Mas não é um diagnóstico. Mas a partir do momento que a gente tem aqueles marcadores e eles vêm normais dentro dos parâmetros esperados, a chance de ter uma malformação é muito baixa, né? Então, a hora que você sabe que essa chance reduziu muito, ou seja, o seu risco que você tinha pela idade, no caso eu fui uma gestante acima de 35 anos, então pela idade eu tinha um risco maior de malformação, a hora que eu vi no resultado do meu exame que o risco estava reduzido, aquilo para mim foi assim, uma sensação de alívio. Eu acredito que deva ser bem mais tranquilizador você ver que está tudo bem com seu filho. Que assim, a gente está do lado de fora, da nossa visão paterna, por mais que eu, como gineco, entenda tudo mais, mas sem dúvida nenhuma tem algumas coisas que só vocês sentem na pele, né? Com certeza. E toda essa transformação que acontece no primeiro trimestre, é muita novidade.
Primeiro, a gente tem aquelas pacientes que não têm gravidez muito desejada, então, além de tudo, tem esse impacto todo. Estão sozinhas, muitas das vezes, não é raro a gente pegar as gestantes sozinha. Dentro disso daí, vocês estão pegando muita paciente ainda passando por esse período de maternidade sozinha, solo? Eu acho que cada vez mais. Você está achando cada vez mais? Sim, cada vez mais. Mas por quê? Você acha por uma questão de uma gravidez não planejada ou por opção delas mesmo? Eu acho que as duas condições. As duas vezes. Eu acho que o que eu tenho encontrado muitas pacientes que estão deixando de engravidar sim mais tarde, e aí muitas das vezes ali no limite, ali próximo dos 40 anos, e aí já queriam engravidar, e aí acabavam não encontrando um parceiro, acabaram casando e tal, e aí tiveram uma gestação ali com um parceiro, um episódio, mas já com uma gestação que era com foco em gestar. Eu peguei uma relação para engravidar, né? Eu tô com umas duas pacientes que são mães solos e que são O planejamento era ser mãe solo. Exatamente, sem um relacionamento construído, mas até por conta da questão da idade. E aí tem as gestações que não são planejadas também, aí a gente pega as adultas mais jovens, as adolescentes, e aí essa curva tá vindo cada vez mais para lá, né? Pegando meninas cada vez mais jovens. É interessante isso, porque é um período bem carente, né? Eu conheço o marido das duas, o seu eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, Larissa, mas foram maridos que estiveram bem, sem dúvida nenhuma, vão estar bem atuantes na gestação. Eu tenho certeza que seu marido vai até enjoar. Eu não tive enjoos, graças a Deus. Não teve? Não. Sorte a sua. Graças cara. a Deus, eu não tive enjoo. Você teve? Tive, muito enjoo. Mas foi o primeiro É trimestre. verdade, eu me lembro que de vez em quando no plantão, a gente trabalhava no mesmo local, mas você estava lá tomando um sorinho. Não, eu tive bastante no primeiro trimestre, mas virou pro segundo trimestre e evaporou, foi embora. Você teve, Bruna? Eu não tive nada. Teve nada, Eu né? não enjoei nem um dia. Olha que Eu maravilha. lembro da Bruna grávida de gêmeos, né, cara, magrinha desse jeito, a gente estava numa fase de consultoria lá da clínica, foi muito interessante, ela ia para as reuniões, cara, eu tinha a sensação certeira que ela ia cair para frente. Desequilibrava ainda. Tipo, cara, era muito gigante que tu ficou, Bruna. Fiquei enorme no final. Hum. De total de peso, eu ganhei 18 quilos. Parece Até que não foi muito, né, pra Gemar. mas a minha estrutura quase ficou intacta. Eu enchi um pouquinho na última semana, assim, mas o resto era tudo barriga. Não, eu fui te ver na maternidade depois de você ter ganho os nenéns, parecia que você não tinha tido gravidez, né? Eu tive super magrinho. Eles nasceram grandes. Tive um que nasceu com 2,8 kg e o outro com 3,2 kg. Deixando claro que isso para gêmeos é muita Pra coisa. gêmeos Muita coisa. coisa. Muita coisa. Né? Então, eles nasceram, meu peso já praticamente voltei. Engraçado que assim, o seu tá com 4 anos. 4 aninhos, 14 12 semanas. semanas. 3 meses de gestação. Cara, não deve ser fácil a organização, porque pô, o Bruno já trabalha, já vai fazer acho que 14 anos, 12 anos, sei lá, que a gente trabalha junto, né, Bruno? Acho Por que aí. 14 anos. Por aí. Desde o hospital, né? Desde o hospital, isso mesmo. 14 anos. E não foi fácil essa transição na Bruna, isso eu tive perto, eu acompanhei. Muitas vezes a gente estava em cirurgia e eu ficava preocupado. Eu peguei a Bruna algumas vezes chorando, fazendo chamada de vídeo porque os nenéns não foram dormir, entendeu? Porque ela não estava lá para botar o neném dormir. É o que a gente estava aqui conversando essa um divisão. pouquinho. Quando você estava ali na cozinha, a gente estava conversando sobre isso, como equilibrar os pratos de maternidade, trabalho, casamento. As mães que já têm outros filhos têm que equilibrar um prato a mais. Não, isso é para qualquer mãe que trabalha, né, Bruno? Eu acho que é pesado. Por exemplo, Larissa, você, como é que você se organiza nessa tua coisa? Você atende em alguns lugares, você dá plantão ainda, não é? Eu tô num momento que eu tô abandonando os Abandonando os plantões, até porque do plantão noturno, e aí eu comecei a perceber que no dia seguinte do plantão noturno, eu não rendia. Tanto trabalhando no dia seguinte do plantão noturno, quanto com os cuidados em casa, com os cuidados dele. E aí eu percebi que ali não estava mais funcionando. Mas não raro, vocês têm que sair de madrugada para fazer parto. Sim.
Não é raro. Como é que você se organiza nisso? Eu tenho uma grande rede de apoio. Meu pai é um super de um parceiro, não tenho que falar. Então fica bem com o pai? Ai, que bom. Melhor com o pai. Não rola um ciúminho dele ficar bem com o pai? Eu fico com o coração tranquilo, eles ficam bem, eles são bem parceirões. Que bom. E em casa tem novela eletrônica, tem câmera, então quando dá aquela saudadezinha eu vejo os dois lá dormindo, tranquilo. Mas eu tenho uma rede de apoio legal, o pai é super parceiro, dos dois lados eu tenho os avós, então eu tenho essa assistência aí para conseguir exercer a profissão com o coração tranquilo. Mas é Porque difícil. obstetrícia não é uma profissão fácil. Não é. Não, é Nem para quem não tem mãe, não Nem tem para filho. quem não tem filhos. Né? Eu acho que a obstetrícia, ela exige muito da gente. Eu não sei de você, mas eu não consigo abandonar minhas gestantes, eu não consigo não estar presente na hora que elas precisam. Essa semana eu fui fazer um parto em São Paulo. No final do pré-natal a gente descobriu uma malformação no neném, uma malformação cardíaca. O neném tinha que nascer em São Paulo, precisava de um suporte que infelizmente aqui na nossa região a gente não tem, que é a cirurgia cardíaca mais avançada, né? Mais avançada. Então assim, nesse momento que eu fui, a gente agendou, ela passou lá, a gente fez a integração das equipes, eu aqui, o pessoal de lá, reunião online, ela foi para lá fazer consulta e a gente acabou fazendo parte lá. Então, gera uma preocupação, eu fico pensando nelas, eu quero saber se está todo mundo bem. E é interessante isso, né, Bruna? Porque, por exemplo, hoje a gente vive uma obstetrícia, e até o motivo de eu ter parado de fazer obstetrícia foi um pouco isso, uma demanda pessoal que eu não conseguia dar conta. Mas a gente vive num ambiente onde as informações estão muito rápidas, estão muito vorazes. E o pior, informações de qualidade extremamente duvidosa, né? Um exemplo, eu vou citar um pré-natal que eu estava fazendo, que era de outro colega, já tinha passado com outro colega, ele foi passar comigo. Essa paciente estava tomando 8 tipos diferentes de vitaminas, entendeu? Uma coisa absurda. E reclamava de enjoo, reclamava de náuseas, de dor no estômago, dor epigástrica. Óbvio, uma quantidade absurda de medicações associadas aos enxomes no primeiro trimestre, aquilo ali estava acumulando muito. E aí, nem sempre vocês conseguem conciliar vida pessoal de vocês, porque nós somos seres humanos, vocês têm vidas pessoais, vocês são mães, entendeu? Tem família de vocês têm que dar conta não só de uma única paciente, mas de várias pacientes, né? Apesar de que em cada momento, cada paciente é única, ela não é a sua única paciente, entendeu? Eu acho que isso é difícil de entender, e eu até entendo o fato de pacientes não entenderem porque elas querem ver o delas, tá? E a nossa sociedade cada vez mais tem essa questão de olhar para si e não olhar ao redor, né? Do senso coletivo. E em quarto, muitas das vezes as expectativas criadas pelas pacientes, pelas parturientes, são difíceis de serem alcançadas. Sim, porque elas estão vendo Instagram de gente que infelizmente posta só a parte boa das coisas. Elas estão vendo vídeos do YouTube que não são reais, são de outros países. Eu tinha um paciente falando na hora do parto, ela pediu para ser igual do YouTube que ela viu. Ela pedia durante o parto. Não tem como ser igual do YouTube que você viu. Não tem. Nos Estados Unidos eles usam analgesia inalatória. Não é uma coisa real nossa. E essa informação vem e é infinita, né? O quanto elas procurarem vai ter. Porém, a qualidade, o filtro que a gente tem, elas geram nelas uma expectativa que a gente não consegue. E até de outro médico aqui que... Você teve muita fome? Tive muita fome. Nossa, eu tive muita fome. 6 a umas 10 semanas, assim, tive muita fome, assim, descontrolada. Mas você fez o que você fala para os pacientes que não é para comer por 2, como é que funciona? O que você fala para elas? A gente não pode extrapolar, né? Porque não é porque tá grávida que vai comer por 2, senão no final a continha não fecha. Mas no início é bem difícil você controlar, porque é uma fase de crescimento, né, do bebê. Então,
o organismo responde, então você sente realmente muita fome. E aí eu senti isso na pele, eu falei, meu Deus, eu não posso, eu vou parar, onde eu vou parar assim? Você, Mari, você sentiu? No primeiro trimestre eu não senti muita fome, não. É que você Eu tá enjoando, né? Passei bastante mal. Aí depois, entrou no segundo, terceiro trimestre, aí eu comi normal. Eu não comi por 2. Mas comi normalmente, comi o que tinha vontade. Casa de Ferreiras. O pai e a mãe não falam? Tem que comer mais, tá grávida. Eu sempre recebo essa... Eu acho que eu tô grávido. Eu posso dizer que no meu terceiro trimestre... Tu tá grávida, Bruno? Não. Mas tu continua comendo por 2, cara. Eu sempre como bem. Não, tu é magra de ruim, cara. Não, vocês têm que ver, gente. Ela vai pro hospital, não tô zoando, não. Não tô brincando. Tem um almoço no hospital, tem uma cirurgia e outra. Cara, é um prato de peão. Aí ela falou, eu como devagar. Não, tu não come devagar, tu botou muita comida. Mas no meu terceiro trimestre eu comi muito. E era uma fome, era isso que você falou. Eu acho que quando eu fiz o pico hormonal do terceiro trimestre, eu passei 2 semanas com tudo que eu comia parecia que já tinha ido embora. Era muita fome. É questão de 1h30, 2, né? Você acabou de eu oriento para as gestantes isso. Cuidado, vai chegar no final do terceiro trimestre, você vai sentir a fome do primeiro trimestre de novo, então tem que segurar o peso. A parte nutricional é muito importante, até porque quando você está com muita fome assim, você procura mais carboidrato, né? As comidas mais palatáveis, assim, e não necessariamente é o que você precisa, é o que o bebê precisa, porque o que faz crescer mesmo é a proteína, né? O carboidrato é só energia, então acaba acumulando gordura e aí nisso que o peso vai... Tem alguma coisa que você proíbe as gestantes de comer? Ou que você fala para ir com moderando? Por exemplo, café. Café a gente deixa de 200 a 400 ml por dia. Tem gestante que é muito do café, né? Eu era uma pessoa que era muito café. Fui diminuindo, porque eu sabia que ia chegar esse momento de que não ia dar. Então eu falo para maneirar o café, dependendo dos exames, maneirar onde come, né? Salada, carnes mal passada, as coisas mais cruas, assim, dependendo da procedência. Então, vai depender de cada paciente. Tem paciente que não tem esse problema, tem paciente que tem. Então, a gente tem que orientar. Mas proibir mesmo. Acho que... Álcool, álcool todas, né? Álcool para todas. E cerveja sem álcool? Eu falo para elas... Cerveja sem álcool dá. Vai. Com moderação. Com moderação. Por causa da quantidade de carboidrato. Carboidrato que tem. Porque... Do mesmo jeito que eu não deixo ela no café da manhã comer 3 pães, eu também não vou deixar ela num churrasco tomar 3 cervejinhas. Mas cerveja sem álcool também é ruim pra caramba, né? Melhor proibir. Pô, mas tem gente que sente falta do... Não, eu tô brincando. Eu não gosto. Social. Né? Não gosto. É pelo né? social. Pelo social. Tá todo mundo tomando alguma coisa, ela quer estar... É muito mais um hábito social do que Sim, qualquer coisa. E não é só cerveja. É cerveja, é gin, é tudo isso, né, pessoal? Vinho... Eu já escutei isso de uma paciente, ela era de descendente italiano, muito tempo atrás. Ela falou, mas é normal minha família, as grávidas tomarem vinho. Não pode. Não é legal. Nesse momento agora a gente achou alguns vinhos sem álcool, mas a gente foi experimentar. Parece um suco de uva. É assim, ruim. É ruim. O legal é que ele vem low carb, que é diferente do suco de uva integral, que você bebe, é muito carboidrato. Não, ele vem escrito low carb. Mas é um suco de uva mais azedinho, assim, mais sempre. Recentemente a gente estava numa festa em comum, né, cara? Você sentiu falta? Porque estávamos todos tomando um drink, ficou tranquilo? Não, foi tranquilo, eu fiquei só com gás. Eu tomei um Moscou Mule sem álcool. Que o Bruno conseguiu pedir, faz um Moscou Mule sem álcool pra ela, não sei o que. E é engraçado como vira essa chavinha, né? Parece que você não sente falta. Eu senti. Essa foi ótima. Eu senti. Sentiu? Eu gosto. Não tomo muito, mas eu gosto de uma cervejinha. E aí, durante a gestação, eu senti. Aí eu comprei, assim, sem álcool uma vez pra tomar. Não, assim. não é só a gestação, ainda tem o período da amamentação. Sim. Aí, Você conseguiu amamentar? Infelizmente, não. Não? Não, infelizmente. Qual foi a sua dificuldade, mãe? O Tom, ele nasceu com um microignatinho, que tinha mais pra trás, bem Uhum. semelhante ao meu. E aí, eu tenho prótese mamária, e aí juntou a dificuldade dele com a minha dificuldade por conta da prótese. E aí eu tive consultoria de amamentação, tive auxílio com fono, mas não funcionou. Aí eu fiquei num período durante a ordenha, ordenhava e ofertava
Mas aí a produção foi caindo, e aí depois dos 2 meses, infelizmente, a gente teve que passar para fórmula. Aí foi bem difícil para mim aceitar esse processo aí de não ter conseguido. As pessoas acham que amamentar vai ser uma coisa natural e fácil. Eles romantizam muito, Eles né? romantizam muito. Eu falo que é a parte mais difícil de tudo. A gestação todo mundo tira de letra, por mais difícil que seja, tira de letra, mas a amamentação acho que é a parte mais difícil ali. Não depende só de você, depende Depende do daquele bebê, ser. do entrosamento. hormonal, E é uma prótese, é uma cirurgia, porque tem as que fizeram uma plastia redutora. 30%, na verdade, a casuística fala que qualquer paciente, seja com prótese ou mamoplastia redutora, aquelas que usam mama, 30% delas tem muita dificuldade ou simplesmente não conseguem amamentar. Tá? Então há uma redução significativa disso daí. Então, para paciente que nunca fez nada já é difícil, imagina para aquela que já operou. Você conseguiu amamentar? Até 4 meses. Olha que legal, gêmeos, Gêmeos. conseguiu amamentar. Amamentei até E 4. olha que eu conheço as crianças. São Mamavam esfogueadas. muito, mamavam muito mesmo. Graças a Deus eu não tive dificuldade. Mas aí com 4 meses, todo mundo fala, não tem leite que é insuficiente. Mas eu considerava a minha produção insuficiente para Para 2. Acho que supriria um, mas não Supriria um, dois. não conseguia suprir o 2. Teve uma semana que os 2 começaram a ficar... Era fome, eles ficaram muito irritados, aí eu tinha que complementar com fórmula e eles, quando colocava para mamar, eles começavam a ficar muito irritados. Por quê? Porque acabava muito rápido. Eles foram acostumados, né? Desde o começo eles mamavam mais de meia hora cada um. Até a saciedade mesmo, né? Até ficar saciados. E aí em 10, 15 minutos eu já não tinha conseguia mais, não tinha mais. E aí foi quando eles pararam e aí eles foram pra fórmula. Eu falo que graças a Deus a gente tem ótimas fórmulas hoje em dia. Então fome não passa, nutricionalmente eles ficaram bem... E me diz uma coisa, o que vocês recomendam para as grávidas de vocês para preparar para a amamentação, para esse período? Vocês fazem alguma coisa? Costumam Muita orientar elas? informação. Muita informação. Eu oriento sempre a consultoria de alimentação. Uhum. Eu acho interessante isso, porque dentro de casa a história muda, é outro universo, outra coisa. Então a consultoria de alimentação ajuda muito nesse sentido. Mas durante a gestação, é muita informação sobre a amamentação mesmo. E conscientização de que aquele período vai ser difícil. Porque elas se cobram muito. Entendi. Tem aquelas falácias que falam, esfregar a bucha, não sei, que muitas das vezes elas vêm com essas informações. Para preparar o mamilo. Para preparar. Mamilo, E na verdade o que prepara a mama para a amamentação é a própria amamentação. E então normalmente a gente vai quebrando esses mitos, essas informações erradas que às vezes vêm de colega, de família, de vó, de sogra, e orienta desse processo que é muito desafiador, tenta desromantizar essa fase da amamentação. E a gente tem muito profissional hoje que a gente pode Confiar. pedir auxílio aí nessa fase que é muito desafiadora, mas eu acho que a informação é o essencial, é o que precisa. Durante toda a gestação e no período de pós-parto aí. Não, e a briga é boa, né? As avós, tem aquele conflito geracional, né? Todo mundo tem uma receita. Todo mundo tem uma receita mágica para dar. Nossas mães, em geral, elas são da geração em que não se amamentou, foram o início da indústria de produção de produtos alimentícios para criança. Então a gente sabe que naquela época teve uma questão bem forte nisso daí. Então, eu, por exemplo, sou da geração que eu não amamentei. Eu não fui amamentado pela minha mãe, porque era normal na época. Dar uma farinha, dar um farináceo e mamadeira. E eu me lembro quando eu tive a minha filha, minha mãe ficava meio nervosa com isso, sabe? Tipo, quer deixar só no peito? Só no peito, mas não vai dar água, mas não vai dar nada, o chá. E, cara, era uma questão bem estressante, inclusive, isso, bem estressante. E eu creio que talvez até, apesar de você ser um pouco mais nova do que o tiozão aqui... Não, entendeu? eu não. Você não é mais nova assim, vai. Entendeu? Enfim, vocês também devam passar por isso, das mães de vocês ficarem nessa questão. Esquece que vocês são médicas e fica tentando dar aquelas formulações. Os pacientes trazem as questões, não, mas minha mãe criou 5 filhos desse jeito, por que comigo vai ser diferente? Não te perguntam isso? Com certeza, com certeza. Essa questão das comparações, né? Você não morreu, você não principalmente com a morreu. vida da família. A avó, né? A avó, a mãe da paciente vai à consulta de pós-parto também, elas questionam, elas perguntam.
Ah, mas pode isso, pode aquilo. Não pode. Não, mas o frito não. Não, mas hoje a gente sabe que é melhor não. Então você tem que ter muita paciência para conversar também, porque eles querem fazer do jeito que eles fizeram. Você falou de vir junto na consulta. Sempre você pede para vir um acompanhante na consulta? Sempre, é importante. Independente de quem seja. Assim, se é casada, rede de apoio, por exemplo, ou o marido, ou a mãe, alguém de confiança da paciente. Os pacientes vão em consulta sempre muito ansiosas, né? A consulta de pré-natal ali é um evento da semana, do mês. E aí, muitas das vezes elas vão cheias de dúvidas, e aí cheias de medos, apreensões, e aí muitas das vezes quando você orienta, elas não prestam tanta atenção, acaba ficando com alguma dúvida, acaba não tirando a dúvida. Então eu acho também que o acompanhante ali tem aquele papel ali de ajudar a escutar, a ouvir as orientações, entender o que é para ser feito, o que não é para ser feito. Então não necessariamente precisa ser sempre o parceiro, o pai, pode ser uma mãe, pode ser uma amiga, mas alguém que esteja ali querendo te ajudar nessa fase ali mesmo, porque muitas vezes elas estão apreensivas, estão ansiosas, estão com dúvidas. Aí eu sempre oriento também, pega um bloco de notas do celular ou pega uma folhinha, deixa dentro da carteirinha de pré-natal, anota a dúvida. Tá em casa, ouviu uma coisa, anota. Ah, te falaram alguma informação que você não sabe se é verdade ou não, anota, vai anotando. Porque na hora da consulta elas acabam esquecendo mesmo, né? Depois fica essa pergunta, essa dúvida. E não só pela parte da ansiedade da mulher, mas pela parte hormonal também da gestação, elas ficam um pouco mais esquecidas, então acabam, se for sozinha, acaba não lembrando mesmo do que você falou. E no pós-parto acontece a mesma coisa em conjunto da privação do sono. Então, ela fica muito mais desatenta, assim. Então, ir com o acompanhante ajuda muito, porque às vezes ela não lembra, mas o acompanhante lembra. Então, você dá essa orientação, talvez ela não lembre, mas grava isso, não sei o quê. Aí você orienta ali na consulta, então tá, em conjunto é melhor. Vocês notam, às vezes, na consulta de vocês, um conflitozinho quando vai o marido ou a sogra, no caso a mãe da gestante? Vocês notam assim uma briguinha? Parece que um quer tomar o espaço do outro. Vocês já notaram essa situação? O que eu mais noto nas pessoas, eu gosto quando elas vão, porque eu pergunto as coisas, elas às vezes falam, você tá comendo muito? Não. Aí já o acompanhante já olha e já fala, mas a gente acabou de sair do restaurante, você comeu um prato de meio quilo. Então assim, elas não percebem o que elas estão fazendo que pode estar prejudicando. Então é por isso que é bom ter um olhar externo na gestação, né? Não só o olhar delas, Sim. Que é isso que você falou, a parte hormonal, o esquecimento, tudo. Então às vezes elas não percebem algumas coisas que quando tem esse olhar externo, alguém olhando do lado, consegue ter uma informação melhor. E ajuda, né? Sim, e ajuda a gente em relação a isso. Mas o parceiro e a mãe na consulta, eu acho que tem muita disputinha, eu acho que por conta do ultrassom. Eu acho que na hora de agendar ultrassom, ou tem ultrassom de primeiro trimestre, segundo trimestre, tem essa competição. Quem vai no ultrassom? Normalmente pode um acompanhante só, né? Aí a mãe, né, da paciente quer ir na consulta, quer ir no ultrassom, aí eu acho que existe essa competição aí. Não, é engraçado isso, porque eu me lembro que quando eu fazia pré-natal que vira e mexe tinha esses conflitos assim. Era muito interessante de ver isso, eu me divertia. Pra te falar a verdade, eu achava bem legal. Assim, né? Então, que é um excesso de amor, né? Exatamente. É aquele excesso de amor. Cuidar. Todo mundo quer cuidar, todo mundo quer estar junto, todo mundo quer participar e às vezes esse excesso atrapalha um pouquinho, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que eu fui pegar um café aqui agora, e uma pergunta que me respondiam muito, e eu vou ser bem sincero, na época que eu estudava mais obstetrícia, cada hora me falava uma coisa. Eu li uma coisa diferente. Adoçante, pode ou não pode? Depende da adoçante. Qual? A gente não orienta o aspartame, tem risco de malformação. E aí a gente acaba esquecendo também que os refrigerantes os alimentos adoçados, os alimentos adoçados, eles também levam aspartame. Então, Coca Zero. Acho que de todos os refrigerantes, o único que não tem aspartame, se eu não me engano, é Guaraná Zero. Que ele coloca lá a quantidade. Guaraná me patrocina. Guaraná. Ele coloca quantidades não significativas de açúcar. Mas ele não descreve o aspartame. Agora, tônica zero, coca zero, tudo tem, lógico, quantidades mínimas, né? Mas se a pessoa é uma grande todos os dias consumidora
daquela bebida, acaba prejudicando mesmo a formação do bebê. Em outras palavras, bebe água, né? Bebe água. Bebe água, caramba. Ou toma um café Suco, sozinho. então Vocês deixa- deixaram tomar chá? Várias me perguntam, posso tomar chá? Porque minha mãe não me... Eu quero tomar um chá, minha mãe não me... Não deixava. Chá que não seja estimulante, né? A gente sempre orienta assim. Esses são chás que são chá bem verde, chá estimulantes. preto, aí chá de hibisco, chá de canela, esses aí a gente deixa. Ou seja, os gostosos não pode. Os gostosos. Os gostosos não pode tomar. Mas o erva doce, camomila, aí não dá. Um outro mito bem legal também, que vira e mexe eu me deparava, é, por exemplo, eu tô meio gripado. E grávida, quando fica gripada, parece que, nossa, quase sente a dor de um homem, né, quando tá gripado. Tá bom. Mas assim, sem brincadeiras à parte, porque a gente é fresco naturalmente, né, graças a Deus a gente não para, porque senão a raça humana já tinha acabado. Eu falo pra todo mundo que se eu menstruasse eu tirava meu útero com 15 anos. Isso é fato. Eu nasci pra isso. Mas enfim, muitos mitos acontecem. Grávida não pode tomar remédio nenhum. Isso é de lei, né? Acontece muito, elas ficam bem desesperadas, né? E aí, vai fazer o quê? Eu sempre costumo orientar os pacientes na primeira consulta mesmo. Existem medicações que são seguras, a gente divide lá em categoria A, B, C e D. E aí eu falo isso para elas, porque pelo menos elas têm essa informação ali guardadinha. Que existem medicações que podem ser usadas, existem medicações que não existem estudos para a gente falar que existe segurança para ser usado. Eu falo das categorias. É legal porque eu costumo deixar as pacientes pelo menos com uma listinha de algumas medicações que podem ser usadas ali para aqueles sintomas comuns de começo de gestação e até um analgésico, crise alérgica, uma dor de cabeça, que pode vir por um quadro de resfriado comum. E aí eu geralmente deixo, pelo menos elas ficam um pouco mais seguras do que pode ou não ser usadas. E os sinais de alerta, caso sinais de fuja alerta. daqueles sintomas, é procurar diretamente o serviço de saúde, né? Um exemplo, eu estava na cozinha, estava escutando vocês falando de pré-eclâmpsia, contando um caso seu e tudo mais. Por exemplo, um dos sintomas da complicação da doença pertencente da gestação pode ser uma cefaleia, tá? Porém, ela vem acompanhada de outras coisas, né? Então, eu acho que o grande macete está aí de deixar esses sintomas relatados, não é? Estou tomando uma dor de cabeça, vou tomar remédio e ficar tomando até passar, não é bem assim. E diferenciar também a cefaleia, né? A dor de cabeça, se ela é na frente, se ela é temporal, se ela é atrás, e aí orientar essa gestante para procurar. E aí tomou medicação, não tá melhorando, não fica tentando curar as coisas sozinho em casa, vai no pronto atendimento para ser avaliada. Será que é só uma dor de cabeça? E aí vem Será que é mais só um uma enjoo, uma dor de dicasinha. estômago? Não dá pra gente fazer isso por WhatsApp. Com certeza. Tá bom? Não Nem pode pelo ser. Instagram. Nem pelo Aí Instagram. pelo Instagram. Caramba, isso foi também uma coisa que me fez sair um pouco da rotina de consultório, de obstetrícia. Porque com essa facilidade de informação, todo mundo queria resposta rápida. Vocês têm esse problema? Elas querem que a gente adivinhe o que está sentindo, muitas das vezes pelo WhatsApp, pelo Instagram. Elas querem Vocês que a estão gente tendo muito veja o isso? exame pelo Instagram, elas querem que a gente dê conduta pelo Instagram. Você já passou por Já. algum? Já, mas eu acho que acho que o momento que a gente está vivendo agora também, dessas facilidades que a gente tem de WhatsApp, Instagram, de tá sendo muito instantânea as coisas. Então é para ontem, elas querem para ontem, tudo para ontem. E não é assim, saúde não é assim. Principalmente estante. Então a gente tem que dar uma conversada, Tem né? que conversar Olha, desde a não, primeira consulta, né? Já orientar. Pode Você ver. costuma ter esse tipo de relação com o paciente via rede social? Rede social. Normalmente eu costumo deixar meu telefone para as intercorrências, até mesmo, por exemplo, uma paciente entra em trabalho de parto ou aparece algum sinal de gravidade, normalmente eu deixo meu telefone para essas intercorrências. Mas eu sempre oriento a importância do exame físico. Então, se a paciente traz para mim uma mensagem, doutor, estou sentindo isso, isso e aquilo, aí eu sempre oriento, olha, procura pronto atendimento da maternidade, a maternidade, o que é o combinado? Você vai ter bebê na maternidade X, Y, vai com essa queixa na maternidade, lá eles vão te avaliar presencialmente, vai ver os sinais vitais, vão te examinar, se porventura houver necessidade de fazer um exame complementar, vai ser feito esse exame complementar, se houver alguma intercorrência, alguma necessidade de alguma conduta ali no momento, vai ser tomada, eles vão acionar a minha equipe. Então,
a gente consegue dar uma orientação, mas sempre lembrar que ali pelo telefone, pela mensagem, você não tem a informação mais importante que é o exame físico. O fato dela ter o seu telefone ou a sua rede social não vai eximi-la de ter que ir a um pronto atendimento de psicologia. Sim. Ela vai ter que ir lá para ser avaliada e consultada. Até porque se torna muito mais efetiva a informação quando um outro colega, por exemplo, eu estou de plantão, a sua paciente chega. Eu tenho certeza que o grau de informação que eu vou te passar vai ser mais efetivo. Você vai saber como está a sua paciente, que foi examinada, quanto está a pressão arterial, quanto está isso, e você vai tomar a conduta mais adequada. Então eu creio que às vezes as pacientes têm essa falsa impressão de que vai mandar uma mensagem e está resolvido. Não está. Isso aí ela vai precisar ainda, infelizmente, ir na emergência. Tem algumas dúvidas, né? Algumas coisas assim, mas você consegue resolver, mas aquelas Qualquer sinal de alerta. com sinal de alerta, aí não tem como, tem que ir. E outra coisa que também eu acho que é super importante, e isso eu estou fazendo 20 anos de formado no final do ano, então eu vi várias mudanças da obstetrícia acontecendo. Essa questão de ter um obstetra que tem equipe, né? Isso, cara, faz toda a diferença. Tivemos um caso, né, que você estava em Ubatuba, no litoral. Estava no litoral, e uma gestante sua rompeu bolsa, um neném até prematuro, se não me engano, né? E eu, por acaso, eu estava no sobreaviso da ginecologia, que não era nem da obstetrícia, estava por aqui. Cara, eu fui lá, vi a paciente, isso aí é a questão de trabalhar em equipe. Então eu acho que Tive uma da Camila também, a essa pessoa dica está fica de sempre mel. média, né? Daí, Tá vindo de mel, né? foi prematuro também, né? Pode acontecer. Então, assim, bem ou mal, eu acho que é importante essa questão de quando for procurar um obstetra também ter um obstetra que esteja trabalhando em equipe, né? Porque senão você fica desassistido. Não que o colega do plantão vá desassistir a paciente, não é jamais, isso. Tem que ter... Mas ela talvez passe essa sensação maior de segurança para ela, sem dúvida nenhuma, vai ajudar bastante. Você está fazendo atividade física? Eu tô fazendo lá onde você me indicou. Tô. Você continua lá? Eu continuo uma vez na semana lá, porque os horários para adaptar um pouquinho ruim. Mas faço lá uma vez na semana e o resto eu adapto na academia. Porque nessa vida corrida a gente nem sempre está no horário, né? Como que tá fazer atividade física grave? No O que você mínimo, sentiu? nada. Por enquanto nada de diferente. O que você está fazendo? Musculação e é tipo um cross, né? Mas é bem mais levinho, assim, mais É tranquilo. um funcional, na verdade. É um funcional, isso. E é bom que adapta tudo para gestante. Toda vez que tem gestante nova, a gestante vai ser diferente. Então mas... E você fez? Não. Não fez? Faz hoje, pelo menos? Você orienta a fazer? Oriento. Então vamos dar um exemplo, né, Laís? Sim, caso Um exemplo, eu te falo. Tá bom. Infelizmente, eu não... Vamos lá, 5 da manhã para musculação. Vamos. Bora. Vou com a Camila. Você fez? Eu fiz. Mesmo de gêmeos? Mesmo de gêmeos. Eu sempre nadei, né? Então eu continuei nadando e fazendo funcional. Até eu se afastar, até eu precisar parar. Aí não teve mais jeito, mas até 27 semanas. Ah, mas eu fiz fisiopélvica. Outra coisa super importante. Muito importante. Eu oriento para todos os gestantes independentes da via de parto. Você teve parto normal? Independente da vida. Independente da via de parto, que elas não entendem, né? Mas eu oriento independente da via de parto, a fisiopélvica. É uma Por segurança. parto normal, obviamente, por parto normal, para ser mais facilitado, ela ter mais, para ficar mais tranquila naquele momento. E futuramente pensando em prolapso de órgãos pélvicos, né? Você fazer essa... Prolapso, incontinência incontinência urinária, incontinência e durante fecal. a gestação mesmo, né? Então, oriento a fisiopélvica independente da via de parto sempre. Ela se como, mas eu não quero cesárea, não interessa, vai fazer. Não, diminui aquelas dores, aquele ai, durante a gestação. lombar, Você sente muita Você diferença? vai perceber, durante a gestação, você vai descobrir músculos que você não sabia que tinha. Então, eles são muito solicitados. Então, a físio, ela me ajudou muito. Eu fiz desde o começo. Então, quando surgia alguma dorzinha, algum incômodo, até porque toda a musculatura do assoalho pélvico é solicitada, muda a sua postura, muda a sua marcha. Então, eu senti que a físio me ajudou muito. Outra coisa que eu fiz durante a gestação que me ajudou muito foi a acupuntura. Então, a acupuntura também me ajudou muito. Toda essa questão de desconforto. E aí eu me sentia muito disposta com a físio e a acupuntura ali, uma adjuvante à outra. Sempre orientar a atividade física para prevenir algumas doenças, né? E para dor, porque quem fica parado...
Quando Não dá pronto pra ficar parado, né? O corpo não é, exatamente. Quando eu estava na minha formação, eu me lembro que era um tabu essa questão da atividade física. E o que se tinha de meta era assim, o que se você já faz antes, pode continuar fazendo. Se você não faz, não é na gravidez que você vai começar. Isso, graças a Deus, caiu por terra. A qualquer momento é o momento de iniciar a atividade física, a qualquer momento tem que ter orientação e praticar, porque é isso que a Mari falou. É músculo que você descobre que tem, né? Sim. E eu oriento, a atividade física tem que ser com um profissional que está entendendo o momento que você está passando. Porque hoje em dia, mesmo se for para começar, né? Até o que a gente estava falando de informação, internet e tudo mais, elas compram programas de atividade física na internet, online, faz em casa sozinha. Isso eu não recomendo, porque principalmente se ela não fazer nenhuma atividade física, ela não tem nenhuma memória muscular para ter uma postura adequada, um movimento correto. Então, estar fazendo atividade física com um profissional que saiba o momento que ela está passando, a carga que ela vai usar, a extensão, a frequência que ela pode alcançar. Hoje a gente tem educador físico que faz isso online, inclusive, mas o cara tá ali, tá presencial, tá conversando com a gestante, tá participando, tá olhando. Então, porque às vezes um personal trainer sai um pouco caro para alguns pacientes, mas ter essa modalidade do coaching, a distância online, ajuda muito. Isso aí veio facilitar bem essa questão. E, enfim, atividade física, diminui a questão do peso, né? A questão do ganho excessivo de peso, retenção hídrica. Disposição, sono. A parte circulatória. Ajuda bastante a parte do sono. Sim. Sente muito sono, gente? Nossa! Tá difícil aí. Mas junto com a fome vem um sono assim, ó. Gente, definitivamente eu tô grávida. Muito sono. Vou fazer meu Eu exame. tive muito sono. E sono, tudo que eu não enjoei, eu dormi. Acho que é por isso também que eu não enjoava, eu tava dormindo. Por falar em exame, quando vocês descobriram que estavam grávidas, como é que foi? Como foi? Conta pra gente, como é que foi contar isso, descobrir, como é que foi isso? Lá em casa, eu e o Bruno, a gente não foi muito programado, então a gente não teve muita surpresa. A gente esperava o positivo, mas óbvio que tem expectativa do positivo, né? E a mulher... Porque antes do positivo, eu acho importante isso, antes do positivo tem alguns negativos no caminho. Pode ter alguns negativos, né? Então, a expectativa do positivo, daquilo ali era grande, né? Então, quando veio, falou, nossa, tipo, você fica feliz, mas também você fica com medo. E aí, E a reação, como é que foi? Foi gostoso. O Bruno esperava há muitos anos, na verdade. Deve ter ficado Ele bobão, ficou super chorando. feliz, A família inteira, né? A família inteira já pediu tudo, minha mãe chorou, meu pai chorou, foi bem emocionante, assim, essa fase assim, de contar para as pessoas. Uhum. E você, Lara? Eu descobri ao acaso, não foi uma gestação planejada, mas foi uma gestação que seria bem-vinda, mas um pouquinho mais pra frente. Era um relacionamento que estava sendo construído, um relacionamento relativamente recente. Queimou a largada. E aí eu tava trabalhando e tava atendendo uma paciente, e aí eu me percebi muito irritada, meio reativa, e aí eu falei, nossa, mas eu não sou assim. E aí nesse momento eu dei uma pausada, eu olhei o calendário e aí desconfiei, fiz um teste e realmente estava gestante. Mas quando eu fui contar, ele também recebeu muito bem, muito bem. Você não estava planejado, ele já estava querendo faz tempo. Ele é muito paizão. Mas aí a gente foi contando aos poucos, porque foi uma surpresa, não foi uma gestação que seria naquele momento. Veio acompanhada de muitos medos, porque eu já sabia desde o começo que seria uma gestação de alto risco, por conta de uma malformação uterina que eu tenho. Então, ali naquele momento que eu tive o beta positivo, já veio acompanhado de um monte de medo, um monte de dúvidas, que eu tive que lidar, porque a gente como médico tem um pouquinho mais de informação. E aí quando a gente sabe das coisas, né? É o conselho que eu te dou, aproveita a sua gestação, confie no profissional que está te assistindo, porque muitas das vezes como médico a gente quer às vezes interferir em alguma conduta. Então a gestação, confie no profissional que você está entregando sua gestação e seja gestante.
Então, no começo foi tudo muito desafiador, tive muito medo. Mas aí eu fui administrando esse medo, tive colegas que me acompanharam, que me salvaram durante a gestação também. É legal você ter ali profissionais do seu lado que você confie para te assistir durante toda a gestação, sendo você médica, profissional de saúde ou não, e que aí torna tudo um pouquinho mais tranquilo. E aí a gestação evolui super bem. Vocês compraram? Eu já estava no planejamento mesmo, né? Mas uma coisa que eu esperei para dar uma notícia porque a hora que eu veio beta positivo, a felicidade foi total, mas como eu falei, eu tive alguns betas negativos no meio do caminho. O seu processo foi um processo mais moroso, vamos dizer assim. E aí quando veio positivo a gente deu aquela nossa felicidade, vamos nos conter, vamos esperar o ultrassom. E aí quando a gente fez o ultrassom e viu que era gemelar, a gente esperou mais ainda. A gente quis esperar o morfológico para contar para algumas pessoas. Nossos pais, os mais próximos, acabaram sabendo já, mas para a gente realmente divulgar a notícia, porque a gente estava falando do morfológico. Eu quis ter um pouco mais de segurança, de que estava tudo bem, placentas bem aderidas, o colo do útero tinha um tamanho bom. Nessas horas da ignorância é uma dádiva, né? Esperar você não saber. Eu esperei também. Eu esperei o primeiro ultrassom. Minha família eu contei depois de 8 semanas, alguns dias. Eu fiz o ultrassom com 7 e pouquinho. E aí fui contar só com eu tenho pacientes que às vezes passam por processo de abortamento, 1 ou 2 abortamentos, que já tinham um primeiro ultrassom e acabaram tendo um abortamento com 8, 9 semanas. E eu tenho muita paciente hoje que espera o morfológico para dar a notícia para a família. Elas querem ter essa segurança. Mais ansiosas que não se aguenta, já põe na internet. Logo no positivo ele já conta, já conta, e tem algumas que são mais tranquilas assim e esperam. Tem de tudo, né? Porque o abortamento ele pode acontecer numa paciente gestante. É muito dolorido também esse processo, né? Então acho que esperar deixa você mais seguro. Uma dúvida, vocês, principalmente para cá, Camila, que está gestante agora, mas continua atuante na obstetrícia. Está mudando o jeito que você atende uma grávida? Por exemplo, chegou uma paciente, às vezes com o mesmo tempo de idade gestacional, ou próximo ali, que infelizmente combinou com uma perda gestacional. Como é que está sendo isso para você? É mais dolorido, assim, quando acontece isso. Mas eu acho que eu me vejo mais calma em relação à consulta e aquela pequena muitas dúvidas. Eu sei que realmente você vai ter essas dúvidas. Apesar de você já ver isso há muito tempo, as mesmas dúvidas, tudo, mas agora você sentir na pele que isso realmente é uma coisa que tira o sono, né? Então eu me sinto um pouco mais calma na consulta, então acho que me doando mais para esses tipos de dúvida. E eu sinto mais essa angústia que elas sentem. Já teve uma perda também, uma paciente de 41 que engravidou e tá assim, já é vó, e ela, meu Deus, eu vou fazer, calma, vai dar certo. E tem umas que tem uma DPP muito próxima, assim, eu falo, olha, vamos confirmar essa data, porque às vezes pode ser... Uma DPP é a data provável do parto. Quando vai dar as 40 semanas, vai ser muito próximo do seu. Muito próximo do meu, isso. Você já avisou, você vai acompanhar? Já. Aí eu falei, se quiser, eu acompanho, mas pode ser que não faça parte, né? Então, vamos confirmar a data, porque às vezes vem só Cadum, né? Aí vamos confirmar com o ultrassom, se foi isso mesmo, como a gente fica, se não for, fica ao seu critério, né? Mas eu me sinto mais calma em relação a isso. E o pós-parto do seu? Já começou os preparativos, a organização com seu marido, ninguém é obrigado a saber, mas é médico também, trabalha pra caramba, entendeu? Não que os outros maridos não trabalham, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, eu conheço, sei que ele tem uma rotina pesada. Como é que está essa sua organização, já pensando no seu retorno do trabalho? A gente até conversou isso um pouquinho mais cedo, que já estava fazendo essa programação de que a gente já percebeu que em alguns momentos uma criança não caberia, então a gente precisa mudar e reorganizar. Eu gosto muito de plantão noturno por ser mais tranquilo, mas já vi que ele não vai caber mais na minha rotina, então tem que dar alguns passos para trás, a gente desacelera nesse momento, né? Mas se programa para isso, então troca, dá ênfase em outras áreas, né? Em outros setores onde você trabalha, não só em plantão, então é
É mais ou menos esse jogo de cintura que a gente começa a planejar para quando ganhar o bebê já tá tudo bem. Mas a chavinha vai virar, tu viu o que a Lari falou, né? Tipo, ó, tô saindo dos noturnos, porque você quer dormir com seu filho em casa, você quer passar a noite com ele, você quer acordar com ele. Sim. Eu voltei a trabalhar com 2 meses de que ele nasceu, assim, com o coração na mão. E eu retornei aos plantões noturnos depois que ele nasceu. Mas é a questão toda da rede de apoio. Ele tem uma ótima relação com o pai, fica muito bem com o pai, então à noite era muito tranquilo. A saída do plantão noturno foi muito mais Sua questão, minha questão, porque durante o dia ele requer muito. Então, principalmente nessa fase onde está andando, onde está se descobrindo, então é uma fase muito difícil. Eu tô achando essa fase até um pouco... Cada nova fase é um pouco mais difícil. E aí a minha disposição ficou sendo diferente. Então, muitas vezes, antes de engravidar, de ter filho, eu dava plantão noturno, aí na manhã seguinte conseguia descansar, tirar uma sonequinha sem qualquer tipo de preocupação. Hoje não, hoje eu chego em casa e tenho que assistir. Tem que assistir ele, cuidar, dar atenção para ele. E mesmo naquele momento da sonequinha ali, você tem várias preocupações. Você já não dorme mais como dorme. Então a escolha de sair realmente dos plantões noturnos não foi nem tanto por ele, porque eu sinto que ele fica muito bem. Nem tanto por uma falta, mas por uma questão de como eu estava me sentindo. E até eu estava percebendo que a minha disposição para trabalhar e até mesmo para algumas funções estava pecando. E aí, como eu sou muito perfeccionista, eu quero sempre dar o meu melhor, eu não estava dando o meu melhor, aí eu recuei nessa fase. Mas é questão de escolha também. Então, cada mãe tem um perfil, cada criança é de um jeito. Tem criança que dorme muito bem à noite, tem criança que não dorme muito bem à noite, tem criança que é tranquila durante o dia, tem criança que não é tranquila. Você vai descobrir com o tempo. Um jeitinho, né? Eu tenho uma ex-chefe que fala, você só vai saber como você vai ser como mãe quando nascer seu bebê. Porque você é muito prático agora, mas pode ser que você vire uma coruja. Então, ou não, ou pode ser que você continue assim e deixa ele com a avó, deixa ele com o pai, deixa ele vai e continua ali, sabe? É aquele provérbio judeu, né, que fala que Deus não podia estar em todos os lugares, por isso criou as mães, né? Cada um vem adequado para sua mãe, cada um tem seu Deus, então é mais ou menos por aí. E, gente, é um assunto agora polêmico. Bem polêmico. Entendeu? Calma, não vou chegar na parte do parto. O parto é... No parto. Vocês têm uma outra criança que vocês já adquiriram por livre e espontânea vontade, vocês sabem disso. É o nosso marido. Exatamente. É a outra criança. Qual é o filho mais difícil? Mais difícil. É o filho da sogra. Exatamente. E aí, tem várias fases que vai. Eu falo até por mim mesmo, só caiu a ficha que eu virei pai quando meus filhos nasceram, porque até então era uma coisa meio lúdica. E aí tem vários aspectos. E nós somos bobos, nós somos bobão, naturalmente. Nós somos assim, nascemos assim. E uma questão muito frequente que eu via quando eu fazia pré-natal, e é uma dúvida frequente, e aí eu queria que vocês compartilhassem, que vocês venham no consultório e, se quiserem, falar uma coisa do ponto de vista sexual. Do ponto de vista pessoal com relação à parte sexual, que é essa a minha pergunta. Questão da sexualidade na gestação. Grávida pode ter relação sexual? Pode. Não tem contraindicação, Pode. E o pós-parto? Período de pós-parto, a gente Porque a gente sabe que a libido não fica tão boa assim. Eu já oriento elas. Independente do parto, e aí vai chegando no final da gestação, quando a gente começa a conversar mais sobre parto, né, sobre como vai ser, orientações de pós-parto, de amamentação, eu já oriento, olha, se lembrar, o famoso resguardo, ele existe, não pode ter relação, né, naqueles primeiros dias. Tem marido que tá junto e fala, mas quantos dias? Já fica preocupado. E tem maridos e igual prisioneiro, né, fazendo risquinho. Tem parceiros que falam, isso é uma coisa tranquila. Então, do mesmo jeito que aquele momento é individual, a mulher tem as questões dela, cada parceiro, cada companheiro que está ali do lado também enxerga a vida sexual de uma maneira diferente. Então a gente tem que trabalhar, eu acho, no consultório com elas, o que é
um bom relacionamento sexual para elas. E não para elas não ficarem se comparando. Porque no pós-parto, a libido vai lá embaixo. A amamentação, tudo isso. A parte hormonal faz com que ela esteja com ressecamento vaginal, com libido baixa, com várias questões, às vezes, de dor, do pós-parto e tudo mais. Se teve um parto normal, teve uma sutura de períneo. Se ela teve um parto cesárea, tem toda a dor que ela... Tudo isso vai interferir. E a preocupação com o neném. Né? O neném vem em primeiro lugar, todas as outras coisas vêm em último. Não é que vem em segundo. Todas as outras coisas vêm em último. Então a vida sexual está em último. Eu fico imaginando, na minha humilde ignorância, que não deve ser fácil, né? Por exemplo, falou que teve dificuldade com relação à questão da amamentação no início, isso chegou muito. Sim. Então eu imagino a questão da criança, que em todo o horário de sono alterado, que em toda criança, por mais que seja bonzinho, durma bem, a gente sabe que esse sono contínuo passa 6 horas. Entendeu? Se chegar isso tudo. Quem consegue um neném dormindo 6 horas? 5, 6 horas, não, tem que jogar, soltar rojão. Então, neném que às vezes não dorme, você tem que acordar de madrugada, tentar amamentar, não consegue, vai pro leite, complementar, o cansaço, o pós-parto, aquela rotina toda que mudou de figura. E aí chega o maridão em casa, vamos? Não é bem assim, não vai ser difícil. Uma vez eu estava assistindo um vídeo e um psicólogo ele falou que a forma mais legal de excitar uma mulher que teve ganho um neném é a seguinte: lava a louça e troca a fralda. Já vai ajudar muito. Troca a fralda, leva o neném pra dormir, deixa ela descansar. Deixa eu tomar um banho, lavar meu cabelo. Descanse ela primeiro antes de querer alguma coisa. Posso lavar o cabelo, né? Aquela coisa assim. Entendeu? Eu converso muito com as pacientes que até a internet, elas se comparam com as outras. Nossa, mas a minha amiga, a libido voltou com 3 meses. Nossa, mas a minha amiga nem perdeu o libido. E por que eu aqui com 8 meses com o neném ainda tô com a libido baixa? Porque cada paciente vai ter mesmo o que é bom para ela, né? Então não pode ficar se comparando. O que é bom no relacionamento daquele casal. Não existe o certo e o errado. Porque eu tenho que ter relação com meu marido todo dia. A outra, eu tenho que ter relação toda semana. A outra fala, a gente tem relação uma vez por mês. Tem errado nisso? Não tem o que funciona para eles, né? Funciona em cada casa. Em cada casa. E elas têm que entender isso, porque senão elas se cobram. Sim. Não, mas eu acho, porque nunca nem perguntaram pro marido, que ele gosta de fazer uma vez por semana. Mas você já perguntou? Não, nem sabe às vezes, porque é tanto tabu com relação a esse assunto que elas não conversam com os parceiros. E precisa de muita conversa, precisa de muito companheirismo nessa hora, né? Fora todas as outras coisas que a gente consegue ajudar, né? A gente consegue ajudar com a parte do ressecamento, com a parte de dor. Então, essas coisas a gente consegue ajudar bastante. Na segurança de não engravidar novamente nas primeiras relações. Que eu falo para elas, não é porque tá amamentando que vai ser impossível engravidar de novo. Vocês duas recomendam para não... Você vai querer ter outro? Já tá pensando nisso? Eu já tô pensando no próximo, porque tá... Nossa, pessoal animado, né? Pessoal animado. E você, Ana? Eu não quero outro, não. Não agora, não. Não sei. Acho que eu sou filha única e ele é filho único. Então a gente foi criado num ambiente de ser único. Pode ser que lá na frente eu queira outro, mas agora acho que não. E com relação a método contraceptivo, o que vocês indicam para quem acabou de ganhar o neném de vocês? Tem vários, né? Tem vários. Eu acho que essa conversa tem que sempre vir ou antes ou logo na consulta de pós-parto, o que ela se sente mais confortável, né? Mas os projetágenos, né? Óbvio. Mas o que é são mais... as pílulas, né? São As pílulas que elas falam, isso. a pílula da amamentação? Você pode tomar amamentando. Mas o que é mais fácil para aquela mãe? Então, assim, o que cabe na sua rotina? Porque às vezes elas começam com a pílula, mas não cabe mais. Não cabe mais, porque é tanta correria que não dá mais para ser a pílula. Ela fala, doutora, dá para trocar? Eu falei, dá para trocar. Não, e a gente tem a opção até de botar um DIU, né? Exatamente. Eu costumo estimular muito o DIU nesse período de pós-parto, porque a rotina, ela é muito doida. Então, aquela parto, né? Exatamente. Naquele período, naquelas primeiras 48 horas, ou ali após os 40 dias, naquela primeira consulta, quando a gente vai conversar sobre contracepção, eu sempre gosto de falar um pouquinho mais do DIU, porque como mãe, a gente sabe que a rotina é muito difícil. Então, lembrar da tomada da medicação,
É mais uma coisa no É dia mais dela, uma né? coisa. E aí a rotina é muito atribulada, lembrar de tomar medicação sempre no mesmo horário, então às vezes é muito difícil. Então às vezes acaba sendo mais seguro aí um método que não precisa de um comportamento da paciente, um método contraceptivo que não exige do comportamento da paciente para ser feito. São E aí eu os converso, LARCs, né? que são os LARCs, métodos contraceptivos reversíveis de longa duração. E aí é um momento que geralmente eu falo um pouquinho, você já ouviu falar? Você tem alguma dúvida sobre esse método? Porque muitas das vezes elas também trazem muitos mitos. Aí geralmente eu gosto de saber se tem alguma informação ali errada que ela tem, alguma crença, tem alguma dúvida. E normalmente eu gosto de estimular muito, porque é uma boa opção também. A gente oferece muito também o implante. Elas têm muita dúvida sobre os implantes, né? Sobre, mas será que funciona mesmo? Só um detalhe, implante não tem nada a ver com o chip da beleza. Não, então, e aí elas trazem essa questão, mas é chip? Não, calma, não é chip. É um método que está aqui há muitos anos no mercado, já tem muita segurança, muito estudo. Então a gente tem tranquilidade em usar, são 3 anos de contracepção tranquila. Então eu ofereço os DIUs, eu ofereço o implante, né? Porque a gente sabe que fazer elas dependerem da pílula para ter essa segurança, não dá. E muitas não querem usar o preservativo, porque já tem o ressecamento vaginal, o preservativo piora isso, acaba não sendo seguro. Agora, só uma outra, prometo que eu vou parar de fazer questionamentos, porque faz muito tempo que eu não faço obstetrícia. Mas eu vejo em rede social um verdadeiro ditadura do parto normal. Eu estou falando assim, não é para demonizar o parto normal, nem falar pró do um ou de outro. Você fez um recente? Então? Eu fiz um recente, foi legal, fazia tempo que eu não fiz, matei a saudade, tá bom, não quero mais não. Mas assim, com relação a essa questão, por que eu estou falando de ditadura? Porque virou uma coisa ditatorial, em alguns sentidos. Eu já tive oportunidade de conversar com algumas pessoas, algumas parturientes, algumas gestantes, abaladíssimas, chorosas, porque elas não se sentiam aptas a ter um parto normal e ao mesmo tempo elas escutavam nesses grupos de gestantes que não seria mãe, as outras mães que eram muito a favor do parto normal ou que já tinham tido parto normal, taxando aquela gestante que ela não ia ser mãe se ela não tivesse parto normal. Como é que vocês estão vivenciando isso na prática de vocês? A mídia hoje em dia em relação a essa questão do parto tá pesado. Mas o que eu oriento sempre na consulta é que a gente tem que ter plano A, B e C. Então, o objetivo final é mãe e bebê bem. Então, independente da via de parto, eu preciso que tenha uma mãe bem e um bebê bem. Então, não vai ser menos ou mais mãe por uma via ou outra, é mãe do mesmo jeito, assim como não é menos ou mais porque amamentou ou não. Exatamente. Então, porque existe isso também, né? É mais uma cobrança delas do que realmente importa ou significa. Então, essas pacientes que são muito ansiosas, eu acabo indicando o acompanhamento com a psicóloga, porque acho interessante, isso não é, a gente não consegue entrar muito nessa questão. Até na prevenção da depressão pós-parto. Porque às vezes, não consegui, daí fica bem deprê, né? A gente tem esses problemas também, a parte hormonal interfere bastante, então sempre essa orientação, mas é difícil. É um plano, a escolha de via de parto ela é um plano, né? E aí realmente existe um plano A, um B, e você precisa deixar bem claro para a paciente que intercorrências podem acontecer, coisas podem mudar aí no percurso, e por experiência própria, eu fui uma gestante que inicialmente tinha um plano de um parto normal, e aí como mãe hoje eu posso falar, mesmo tendo uma cesárea, não existe diferença absolutamente nenhuma no seu maternar, na sua maternidade. Claro, falando de uma recuperação da cesárea pode ser um pouquinho mais complicada ou não, depende. Mas o seu maternar não muda. E aí a via de parto, aí acaba ficando lá atrás, você até esquece quando você vê o pacotinho ali na sua mão. Então existem planos. E a gente tem hoje ferramentas e tecnologia e tudo para auxiliar esse processo ser o mais seguro possível. O que eu falo para elas
por mais que elas venham desejando o parto normal, elas desejam, às vezes, não é só aquele parto, elas desejam o acompanhamento humanizado. Por mais que elas assistam um monte de coisa, que difundiu foi o parto normal humanizado, parto vaginal humanizado. Mas não é por isso que a gente não vai ter um parto cesárea humanizada, e nem sempre o parto normal vai ser aquilo que ela sonhou. Né? Mas aí, calma aí. Quando fala em humanização, eu tenho muitas reticências com relação a esse termo. O que era humanizar? Humanizar foi um conceito surgido no meado do século XVIII, tá? Onde se via se tratar as pessoas como seres humanos. Esse é o que significa. E o que é ser humano? É ter respeitado essas suas vontades e seus desejos. Porém, quando a gente traz essa questão para dentro da saúde, a gente tem que entender que tratar o ser humano de acordo com seus desejos e respeitando a sua vontade, parametrizado, guiado por ciência. Guiado, entendendo que a ciência ela está em bem do ser humano. Então, dentro do conceito humanizar, não significa que você vai ter um parto a meia luz 100% do tempo com uma pessoa tocando tambor. Exatamente. Mas sim que você vai garantir que a vontade daquela paciente seja respeitada, desde que a palavra segurança esteja em primeiro lugar. Porque eu converso com elas, por exemplo, e uma questão que é polêmica, eu sei, mas elas vêm e já perguntam às vezes de cara: você faz epísio? Eu falo, não está no seu plano A, mas a epísio pode ser necessária no seu plano B. Assim como um fórceps pode ser necessário, um vácuo extrator. Por quê? Porque eu não consigo garantir, né, olhando você com 14 semanas, que durante o seu período expulsivo você não vai precisar de auxílio, que aquele neném não vai passar um expulsivo prolongado. E aí a hora que você começa a falar de coisas que elas não estavam cientes, por quê? Porque na internet não falou, né? Poucas vêm com informação de qualidade sobre esse assunto. Quando você começa a dar esse tipo de informação, ela fala, mas não era isso que eu pensava. Não era isso que eu queria. Para chegar na ponta do iceberg você tem toda uma base. Então, assim, eu só vou fazer isso se eu precisar fazer isso. E eu oriento desde o começo do pré-natal, eu oriento a todos. Olha, eu faço o parto que for melhor. Primeiro é o seu plano, e dentro do seu plano, tudo que eu posso ajudar para ele acontecer. Fora do seu plano é intercorrência, aí vai ficar dentro das intercorrências tudo aquilo que a gente puder fazer para o bem da mãe e do neném. Não existe parto normal a qualquer custo. Aquela questão de rotular quem faz cesárea, o tal médico é cesarianista, tal médico. A questão é que isso aí virou um lobby de mercado, né? E quando a gente vai ver a prática, ninguém vê a quantidade de complicações que a gente vê nessas práticas rotineiras. Então, gente, medicina não é uma planilha de Excel, obstetrícia é muito menos. Exato. Não é nada exato, deu errado, apaga a planilha e bota. Não, é sentir. Tanto que a palavra obstetrícia, vem do latim obstetare, que é estar ao lado. É acompanhar, é estar ali vendo pouco a pouco. Então, as pessoas confundem isso. Por isso que eu deixei esse tema agora por último, porque eu sei que é uma coisa delicada. Agora, uma coisa agora, só como, já que a gente vai comemorar o Dia das Mães, eu tenho que perguntar isso para quem já é mãe de 2, para quem está gestante. O que vocês esperam de deixar esse mundão aí para os filhos de vocês? O que vocês querem para eles? O que vocês querem ver eles ao longo da vida deles? Eu quero ver meus Não me venha com filhos. resposta falar que tá feliz. Se você falar que não é isso, pelo amor de Deus, né, Não é isso. Eu quero que eles entendam, porque eu acho que o mundo está se mudando, se modificando com tanta velocidade. Eu quero deixar meus filhos prontos para acompanhar mudanças, para saber que as mudanças podem trazer frustração e podem trazer alegrias. E eu acho que eu quero, dentro do possível, do que eu puder, né, deixar eles prontos para isso. A lidar com as coisas para eles poderem crescer, porque acompanhando as mudanças você cresce. Sim. Se você fica lá estagnado do jeito que você foi criado, você não vai crescer. Então eu quero que eles aprendam isso, aprendam a ter ferramentas para lidar com o que tiver de mudança, seja para um lado bom, para um lado ruim, e para sair de situações ruins. Então eu quero que eles sejam rápidos e eu quero deixar eles prontos para isso. E você, Lana? Eu quero que ele... Olha, tipo assim... Não é uma pergunta fácil, né?
Eu quero que ele consiga caminhar sozinho, tendo a ciência que eu esteja sempre ali atrás, caso ele precisar de mim, sabe? Eu quero vê-lo caminhar sozinho, mas com essa segurança que ele tem toda a família dele ali por trás, pra, se alguma coisa fugir do plano dele. É o que eu queria. E você? Eu acho que é mais o mesmo que a Bruna falou, assim, eu quero que ele saiba se reconhecer e aí saber encarar. É menino? Não Tô sei. tentando ver se eu tiro com ela. Eu não sei. Mas eu quero que saiba se reconhecer e se reconhecer saber identificar e agir em relação às mudanças do mundo e ser esperto e ser feliz. A gente quer tudo de bom. A gente quer tudo de bom pro filho. Mas isso é natural, senão vocês não seriam mães, né? Eu acho que nasce junto com vocês, esse é um dom só vocês têm. Meninas, obrigado, de verdade. Vamos ver se o André preparou alguma coisa de bom, né? Porque já sai não tem tempo. Eu nunca vi demorar tanto para sair um almoço, pessoal. Então vou lá rapidinho ver como é que tá. Tá legal? É iniciante. Fiquem aí. Cara, está pronto e agora é hora de você me ajudar a montar esse prato. Mas cadê essa embalagem do iFood? Vamos levar para elas. Bora. Chegamos agora. Finalmente saiu. Não, esse tempo todo eu vou comprar um macarrão com queijo. Não, tinha que ser o André, né, cara? Tinha que ser o André. E aí ele começou a falar que eu tô pedindo por um aplicativo que a gente já comentou que nós não vamos falar de aplicativo, porque eles não estão pagando a gente. Mas quando eles pagarem a gente vai falar. Vocês precisam de talher, né? Meninas, feliz Dia das Mães pra nós. Feliz Dia das Mães. Acho que é uma data muito especial. Nossa comemoração de Dia das Mães. Toma. A mulher tá dobrada pra você, tá, Bruno? É, eu tô achando Quer bem comer o bom. meu? É mais lado, tá? Por favor. Muito obrigada. Tem mais se eu Você quiser também, repetir? você tá? Tem. Não posso comer por 2 não. Não, só não tem cerveja preta para ajudar na amamentação, né? Vocês, inclusive na conversa vocês perguntaram da cerveja preta. Não, a gente nem falou. A cerveja preta funciona para amamentar ou é mito? É mito, né? Dos antigos, assim como a canjica. É igual o biotônico. A com fontura. canjica, minha avó falava da É canjica. igual o tal do biotônico, com ovo de pato, com essas coisas todas. Que ajuda. Minha mãe me deu isso. Olha o Eu resultado. também. Mas eu tomava biotônico. Olha o resultado. Até hoje eu não consegui parar de comer. Como direto. A Eu tomava apetite até biotônico. hoje. Você não parou, né, Bruna? Você tomava biotônico? Eu tô Bora, Eu tomava mano. biotônico também. Na Dessa vez, infância eu era depois você passa com o gordinha. restaurante que você pediu. Eu posso xingar ele, Não, não pode estar gravando. mas pode ir pro ar? Ah, que vontade de xingar. Pode. André, Pode. tá uma delícia. Tá muito bom. Maravilhoso. Nossa, tá melhor que aquele bolo de padaria que você comprou. Tá melhor que o bolo. Gente, vambora então. Comer, porque a gente tem que ir, porque demorou tanto esse almoço Mais pra uma sair. vez, feliz Eu Dia tenho que das almoçar com a minha Mães. mamãe. Obrigada pelo Feliz nosso Dia das Mães. almoço especial, André. Muito obrigado, parabéns pra vocês, mamães. Muito obrigada. É Obrigada. pra você, nem no Dia dos Pais você vai receber. Ah, Mas não, pra não vocês, sabe. parabéns. Parabéns, meninas, tá? Parabéns por serem as mães profissionais que vocês são. Estarem aqui representando as nossas mãezinhas. A gente tem muitas mães que a gente ajuda aí a realizar o sonho ao longo desses anos. Obrigado. E que corra tudo bem em vocês na função de mães. E pra você, que tem uma boa gestação, que corra tudo bem. Obrigada. E é isso. Desculpa aí, André, Da qualquer clínica coisa. também. Eu deixo um feliz Dia das Mães pra todo mundo. As nossas outras mamães lá da clínica. E todas as mamães que estiverem assistindo a gente. Acho que vai E ser as que querem as ser também que querem mãe. ser mamães. Contem conosco. Contem com a gente. E as que também não querem, que vão ser mães de pets, mães de enfim, também tá parabéns, tá? Feliz dia. É isso aí, pessoal. André, até que Bom. fim você acertou, né? Muito obrigado a todos vocês. Sim. E, cara, vamos comer, né? Tá bom comer, né? Pelo menos. Pelo menos isso. Beleza, beleza. Vambora.